a sua economia com imigrantes. Conta pra gente. Exatamente. E hoje o jornal, nos principais jornais portugueses, o Diário de Notícias, publicou com a principal manchete de capa, uma reportagem de 2 páginas, um estudo desenvolvido pelo Banco de Portugal, que é um banco oficial, é o maior banco português, coordenado pelo governador. Lá não dão um título de presidente do banco, mas a titulação do dirigente é de governador do Banco de Portugal, que é o Mário Centeno, em que esse estudo revela que Portugal não entrou ainda em recessão, não tem a economia em decadência, graças à presença dos imigrantes estrangeiros que estão lá trabalhando. É exatamente a mão de obra estrangeira, incluindo aí a mão de obra permitida, possibilitada pelos brasileiros, e são muitos os brasileiros que estão por lá, é exatamente essa mão de obra estrangeira que está permitindo substituir as vagas que estão sendo abertas no mercado de trabalho, graças à aposentadoria, à invalidez e a outros processos de envelhecimento da população, e que, num outro sentido, algo que a gente já tinha, inclusive, comentado aqui, a dificuldade de Portugal atrair jovens para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a população está envelhecendo e é exatamente a população estrangeira, os residentes de outros países, que estão salvando o emprego em Portugal, estão salvando o mercado de trabalho. Isso é uma notícia extremamente positiva, que é um exemplo ao contrário, oposto ao que Donald Trump está fazendo ao assumir a presidência dos Estados Unidos. A gente está vendo esse desespero que o mundo todo está passando, começando pelos mexicanos, mas isso vai se estender também, inclusive, a muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, ao contrário de Portugal, que está aplaudindo. É o banco oficial, o principal banco português, que está realizando esse estudo e está mostrando claramente e publicamente, com a maior transparência, de que a economia de Portugal, que está crescendo, vem crescendo, inclusive a partir de 2019, e mesmo com a pandemia, ela não perdeu o pique de crescimento, exatamente graças aos trabalhadores estrangeiros que estão ocupando os cargos, sobretudo as pessoas mais jovens. Alessio, cai num ponto que é o efeito dessa medida, da expulsão dos imigrantes, desse ataque aos imigrantes na economia. Em Portugal, um exemplo que a economia se salva porque a mão de obra estrangeira também está trabalhando para evitar que a economia quebre. E nos Estados Unidos há essa política de expulsão dos imigrantes. Mas, sem dúvida, haverá um impacto não só na mão de obra, mas também na arrecadação do governo, já que eles pagam seus impostos. Alessio. Exatamente, Ananias. Há uma classe trabalhadora nos Estados Unidos que ela é muito desvalorizada pelos próprios americanos, até porque eles não querem fazer parte dessa classe trabalhadora, que são aqueles mesmo do chão da fábrica, que são aqueles trabalhadores mais braçais mesmo, eu diria, e que esses cargos são justamente, como a gente já citou aqui no início do programa, são ocupados por pessoas, geralmente, na sua maioria, imigrantes, que assumem muitas vezes por necessidade. Não tem problema, não tem essa questão da autoestima tão elevada de recusar uma proposta de serviço, já que estão ali no país em busca justamente de uma oportunidade, de tentar sustentar suas famílias, às vezes saem fugidos de guerra, de conflitos, seja políticos, seja de guerra mesmo em algumas outras, em outros países, e acontece que, apesar de estarem muitas vezes ilegalmente no país, eles acabam contribuindo também com a economia. Eles sendo colocados para fora, tem aí uma cadeia que passa também a vigorar, porque perde ali as vagas de emprego, mas perde também o país. A pessoa em si, o imigrante perde a vaga de emprego e o país perde a arrecadação por aquele contribuinte, porque ele está consumindo no próprio país. Ele, além de ofertar sua mão de obra, ele também consome do comércio, ele consome da saúde, que a gente sabe que nos Estados Unidos é privatizada, ele consome da educação, que também
é privatizado quando ele tem esse acesso à educação e à saúde. Então, assim, é uma cadeia que acaba prejudicando não só o próprio imigrante, mas o país também vai ter os impactos sentidos. Eu acredito, Ananias, que inclusive é uma medida que alguns estados já começam ali também a ir contra o presidente americano por entender que, de fato, existem algumas profissões, existem alguns cargos que necessitam dos imigrantes porque os próprios americanos não se interessam em ocupar essas posições, esses empregos. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, o Trump ele fala muito, a gente comentou ontem sobre bravata, ele fala muito ali para os seus apoiadores, porque foi algo que ele prometeu durante a campanha e vai tentar cumprir. Mas é algo a ser estudado, até porque os governadores têm também sua certa autonomia nos estados para ir contra e também fazer as suas determinações. E aí a gente está mostrando o drama dos mexicanos, mas atinge também brasileiros que estão lá e suas famílias que estão aqui. Então, de fato, é um impacto grande de uma decisão do presidente americano que tem reflexo direto no Brasil, nos brasileiros. E hoje, o presidente também